Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronildo, sou professor de matemática e estou como tutor da disciplina Estatística Aplicada à Química. E eu queria fazer uma série de aulas sobre medidas de tendência central e medida de dispersão, com o intuito de utilizar ferramentas como planilhas eletrônicas para resolver alguns problemas, né, que a gente vê de forma prática, tá ok? Mas primeiro, eu queria relembrar vocês o que seriam medidas de tendência central. Como o próprio nome sugere, medidas de tendência central são valores que estão no centro. E a gente pode visualizar ele de três maneiras. A primeira seria através da média. Né? A média, como você sabe, você soma todo mundo, divide pela quantidade de elementos. Né? E, na realidade, a média a gente pode subdividir em duas partes, que seria a média simples e a média ponderada. A gente tem também a moda. A moda, como o próprio nome sugere, é a coisa que é mais vista ou o valor que aparece mais vezes. E, por fim, a mediana. A mediana seria, você coloca todos os valores em uma ordem crescente ou decrescente e verifica quem é que está no centro. Tá ok? Então, são esses três. A média, moda e a mediana. Nessa primeira aula, a gente vai resolver alguns exercícios bem básicos para fixar conceitos importantes e conhecer as funções no Excel, tá ok? Lembrando que a versão que eu estou usando do Excel é uma versão online. Se você tiver interesse de utilizar, só é pesquisar no Google e Excel Online, que é gratuito, tá ok? Então vamos começar. Média aritmética simples. Vamos com esse exemplo. Um time de futebol já disputou 6 jogos em um campeonato e marcou nesses jogos 2, 2, 1, 1, 4 e 2 gols, respectivamente. Calcule a média de gols por partida. Bom, vocês sabem que isso aqui é muito simples, né? Basta você somar todo mundo, né? Se você somar aí, vai dar 12 e dividido pela quantidade de termos, que são 6. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. Mas vamos usar o Excel aqui para conseguir resolver esse probleminha. Só um instante. Pronto. A gente tem aqui os valores 2, 2, 1, 1, 4 e 2. Existem várias maneiras de você resolver isso, mas vamos para a parte mais prática, né? Olha, toda vez que você quer utilizar um comando no Excel, uma função do Excel, é importante você utilizar igual. Né? Ele vai reconhecer que você vai introduzir uma função. Como a gente quer a média, você escreve média, abre parênteses e seleciona quem você tem interesse. Você pode clicar e puxar até onde termina. Você vai perceber que vai dar um pequeno erro. Por quê? Porque aqui está media e não média, né? Então, média. Pronto, agora deu certo. E o resultado foi 2. Tá ok? Então, pronto. A gente conseguiu responder esse nosso primeiro exemplo. Se você não conhecesse a função média, você poderia fazer simplesmente utilizar a função soma, ou nem precisa soma, né? Você vai 1 a 1, esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Uxa, tá trabalho demais, tá vendo? Por isso que é bom conhecer as funções. E divido pela quantidade de termos, que seriam 6. Olha, deu o mesmo valor, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de como resolver a média. Vamos para um segundo exemplo sobre média ponderada. Bom, na disciplina de Estatística aplicada à Química, João obteve as seguintes notas. Na avaliação online, na avaliação presencial, ele tirou 8. Na avaliação online, ele tirou 9. E na avaliação presencial 2, ele tirou 8,5. Qual foi a nota final de João? Não sei se vocês sabem, mas na UFESA a gente utiliza um sistema de peso, não é isso? Então, a gente utiliza uma média ponderada. E os pesos da primeira avaliação, o peso da primeira avaliação é 2, o da terceira é 3, e o da quarta, o da primeira avaliação é 2, da avaliação online é 3,
e da avaliação presencial 2 é 4. Pronto, exato. Então, vamos tentar resolver esse problema aqui. Só um instante. Ok. Então, na nossa questão diz que ele tirou 9 na primeira, 8,5. Não, foi... Calma aí, Ronildo. Ele tirou 8 na primeira, tirou 9 na segunda e 8,5. Pronto. E o peso é 2, 3, 4. Perfeito. Eu posso usar a maneira bruta, né, que seria... eu somo e multiplico esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Pronto. E divido pela soma dos pesos, não é isso? Posso usar a função soma e vai dar... Vamos ver o valor que vai dar. Pronto. Então, a média do João foi 8,6, né? Arredondando para cima. A gente também pode utilizar uma outra funçãozinha que vai dar o mesmo valor, né? Só que não sei se você vai lembrar dela, mas é somar produto. Pronto. Essa função, você seleciona os pesos, seleciona as notas e, respectivamente, seleciona os pesos, tá ok? Então, ele vai fazer a multiplicação, tipo, o 8 com 2, o 9 com 3 e o 8,5 com 4. E, por fim, você divide pela soma dos pesos, que seriam esses. Ok. Então, percebam que deu exatamente o mesmo valor, né? Então, é uma maneira alternativa de você resolver problemas envolvendo média ponderada. Ótimo. Então, vamos passar agora para uma outra medida de tendência central, que seria a moda. Como o próprio nome sugere, a moda é o que mais aparece. Então, vamos lá. Ao contar o número de ervilhas em cada uma das 27 vagens, Dimas encontrou... Aí aqui a gente tem vários números, que cada um número desse representa a quantidade de ervilhas localizadas nas 27 vagens, tá certo? Então, a pergunta tá: qual é o número que mais aparece aí? Intuitivamente dá para parecer que é 3, não é isso? Mas aparece também o 2, aparece o 4. E como é que eu consigo localizar de uma maneira mais prática, sem ser do olhômetro, né? Ou sem ser, sei lá, contando de um por um? Então, a gente pode pensar em utilizar novamente o Excel. O Excel é uma ferramenta extremamente poderosa para isso. Vamos aqui na moda. Então, existe uma funçãozinha chamada modo.multi. Pronto. Aí você seleciona. Se você quiser, você sabe que tem 27, não é isso? Então, é 27. Ok. Tá aqui. Ou você poderia simplesmente clicar e arrastar. Aí aqui, olha, apareceu o que a gente estava esperando, né? Que o valor que mais aparece nessa lista seria o 3. Vamos aproveitar esse comando e ver aqui, lá no exemplo do futebol, qual é a moda dessa tabelinha aqui, ou seja, qual é o valor que mais se repete? Vamos lá. Como é o comando? Modo.multi. Você seleciona. Pronto. Como era de se esperar, o valor que apareceu foi o 2, tá ok? Então, esse comando é útil para a gente conseguir localizar quem é a moda, ou seja, o valor que mais aparece em uma tabela, tá ok? Então, vamos, para finalizar, para a última situação, que seria a mediana. Sobre a mediana, só um instante. Ok, pronto, aqui. Você tem um grupo, vamos para mais um exemplo, né?
O grupo de alunos de Pau dos Ferros da disciplina de Estatística Aplicada à Química tem as seguintes cidades: 21, 45, 23, 24, 23, 29, 40, 18 e 52. Eu quero saber qual é o valor que está no centro, né? Não é o que aparece mais. Eu quero saber qual é o valor que está no centro. Para resolver isso, a gente poderia fazer de uma maneira bem simples. A gente poderia colocar em ordem crescente e ir cortando as extremidades, não é isso? Então, vamos ao Excel para fazer isso. Ok. Mediana. Está aqui. A gente tem os valores das idades. Aqui eu já tinha colocado em ordem crescente, né? Mas, lembrando, se você for fazer à mão, é importante você deixar em ordem crescente. Aqui, olha, só no olhômetro a gente vê como tem 9 termos, o termo do meio é o 24, né? Então, vamos tentar encontrar aqui, usar o comando. Qual é o comando que a gente vai utilizar aqui? É o med, certo? Aí seleciona todo mundo. Pronto. Fecha parênteses. E exatamente o que a gente estava esperando, o 24. Tá ok? Então, essa é uma maneira da gente conseguir encontrar a mediana. Outra coisa. Se aqui tivesse, sei lá, mais um valor, sei lá, tem uma criança de 80 anos, aluno também. Então, ele automaticamente vai mudar a... Vamos acrescentar esse termo aqui. Né? Ele vai reorganizar e pronto, olha, você teve 80. Só uma observação, que como essa quantidade de termos é par, você pega os dois termos no meio, que seria 24 e 29, e tira a média aritmética dele, tá certo? Se você tivesse uma quantidade ímpar, seria exatamente o valor do meio. Vamos aproveitar aqui e ver quem é a mediana dessa tabela aqui, né? Então, a med, seleciona, né? Então, do E3, não, é do E2. Lembrando, tem que botar o comando igual. Med, E2, até o E27, né? Porque eram 27 ervilhas. Quem é a mediana? Seria 3 também, tá ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula, a gente faz exercícios parecidos, só que um pouquinho mais complicado, que é utilizando tabelas de frequência, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.